E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise detalhada desse material incrível. Hoje, a gente vai tentar responder aquela pergunta central que sempre fica martelando na cabeça de quem acompanha o noticiário. Quem é que realmente manda no país nos bastidores? O material que estamos analisando traz um debate super acalorado sobre essas estruturas de poder que ficam ali meio escondidas. Então, vamos mergulhar nessa. Para começar, o argumento principal da fonte é que aqueles velhos rótulos de esquerda e direita acabaram perdendo muito do significado original. A coisa toda meio que se reduziu a uma batalha bem superficial, tipo ser pró-Lula ou pró-Bolsonaro. Mas aí fica a dúvida: se essas definições históricas estão sumindo, o que é que sobrou de fato nos bastidores? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A gente vai seguir uma jornada bem fascinante por 5 pontos centrais. Primeiro, a ilusão da polarização. Depois, o domínio do centrão, seguido por a máquina partidária. Aí vamos passar pelo fator 8 de janeiro e, para fechar, aquele grande embate entre pragmatismo e ideologia. Ponto número 1. A ilusão da polarização. Sabe quando a internet parece estar fervendo com debates ideológicos super complexos? Pois é, o detalhe é que a grande maioria dos eleitores está mesmo preocupado em pagar as contas, garantir a segurança da família e manter o emprego. Isso cria um contraste gigante. A análise aponta, de um lado, aquela guerra das redes sociais totalmente movida a engajamento, paixão e discursos inflamados, e do outro lado a gente tem a realidade pragmática, que é o que realmente afeta a vida de todo mundo. A mecânica chata, mas essencial de aprovar leis, governar, fazer alianças que nem sempre são fáceis, e o poder absurdo que rola dentro das comissões. Ponto número 2. O domínio do centrão. O famoso centrão. Ele é descrito no debate como um bloco permanente que simplesmente não tem uma ideologia fixa. Basicamente, o grupo atua como um lobby gigantesco focado em garantir poder, verbas e sobrevivência institucional. E tem um detalhe muito curioso levantado pelos participantes. Pensa bem, nenhum cidadão acorda de manhã cheio de vontade de apoiar o centrão, certo? Ninguém veste a camisa deles para ir protestar na avenida. Mas, mesmo assim, a percepção é que eles estão sempre no comando. Como será que isso acontece? Agora, o que é realmente interessante sobre essa linha do tempo histórica é que a origem do poder é rastreada até a República da Bucha, pasmem, uma sociedade secreta de estudantes de direito da USP lá nos anos 1830. Daí, essa influência vai evoluindo para a UDN, em 1945, passa pela Arena no regime militar, em 1965, até chegar nos grandes partidos de hoje, como União Brasil e o PP. É praticamente a mesma elite se perpetuando no poder há séculos, só trocando a sigla e o sobrenome. Surreal, né? Ponto número 3. A máquina partidária. Para entender direito como esse controle histórico se mantém, a gente precisa olhar para a mecânica que dá poder quase absoluto para os chamados caciques políticos. Funciona assim. Primeiro, eles têm o controle total do fundão eleitoral. Como não tem financiamento privado corporativo, quem decide para onde vai o dinheiro é pura e simplesmente o presidente do partido. Segundo, existem as cláusulas de barreira, que obrigam todo mundo a se juntar em poucos e gigantescos blocos. E para piorar, junta isso com o nosso sistema de votação proporcional e o fato de que muita gente nem lembra em quem votou para deputado. O resultado, uma estrutura blindada onde o candidato fica totalmente dependente do dono do partido e as ideias dele acabam ficando em segundo plano. Então, ponto crucial é este número mágico aqui, 257. É exatamente a quantidade de votos que alguém precisa para ser eleito presidente da Câmara dos Deputados, num mar de 513 cadeiras. Matematicamente falando, os debatedores argumentam que é quase impossível um grupo movido só por ideologia pura conseguir esse número sozinho. Fazer alianças com a velha política acaba virando uma obrigação matemática da própria máquina estatal. E para amarrar tudo isso, a fonte apresenta a famosa regra dos 46. É uma regrinha parlamentar que diz o seguinte: a cada 46 membros que um bloco consegue juntar, ele ganha uma cadeira na mesa diretora. Isso literalmente força inimigos políticos a se juntarem no mesmo bloco só para não ficarem totalmente isolados do poder real. Sabe quando a gente vê partidos cheios de ideologia fazendo aquelas concessões gigantescas? Pois é o pedágio que o sistema cobra para permitir que eles tenham qualquer tipo de influência de fato. Ponto número 4, o fator 8 de janeiro. O material traz um debate super tenso sobre as consequências dessa desconexão entre o sistema político e as pessoas. De um lado da moeda, o foco vai para certos atores políticos e influenciadores digitais que inflamam os ânimos. O argumento é que eles geram o caos de propósito, buscando curtidas, visualizações e até doações, muitas vezes sem ligar para as consequências reais do que falam. Mas do outro lado, a gente tem queixas muito genuínas. São cidadãos de carne e osso buscando mais segurança, menos impostos e um senso de justiça, e que no fim do dia acabam manipulados por falsas esperanças.
A fonte relata de forma muito clara essa tensão enorme entre a galera caçando cliques na internet e as necessidades reais que o povo não vê atendidas. Ponto número 5. Pragmatismo versus ideologia. Aqui a gente chega no verdadeiro núcleo de todo esse conflito. O argumento pragmático, que é defendido com unhas e dentes por um dos participantes, é bem direto. As comissões parlamentares são o lugar onde o poder de verdade acontece. É lá, nos bastidores, que você consegue travar uma lei ruim ou dar andamento numa ideia boa que muda a vida das pessoas. E para ter voz nessas comissões, a tese é que fazer alianças, entrar nos blocos e jogar o jogo da máquina partidária não é só uma opção, é estritamente necessário. Seria basicamente sacrificar um pouco da pureza ideológica para entregar o resultado prático que a sociedade precisa. E isso ilustra brilhantemente o contraponto, que também vem muito forte na discussão. O outro lado rebate questionando com muita força qual é a lógica de abrir mão dos seus valores e entregar o poder ao centrão, sabendo que esse mesmo grupo já mudou de lado várias vezes na história, sempre que foi conveniente. Para quem defende essa visão, fazer aliança com a máquina não é pragmatismo. É traição sistêmica. É repetir aquele mesmo erro histórico num loop infinito, sem nunca mudar de verdade os alicerces do país. Toda essa complexidade ganha vida num exemplo eleitoral bem prático discutido na fonte. A disputa por espaço no Senado por São Paulo. Pensa só, de um lado, figuras políticas com laços profundos com o Centrão, tendo o apoio de centenas de prefeitos do interior e contando com o peso gigantesco daquela máquina partidária toda. Do outro lado, candidatos superideológicos que trazem toda a paixão do eleitorado e das ruas, mas que não têm essa estrutura política de peso por trás. É literalmente a velha máquina política colidindo de frente com a vontade popular de ruptura. E tudo isso deixa a gente com uma baita provocação final. Olhando para todos esses fatos, para essas engrenagens ocultas e dinâmicas de poder centenárias que a gente explorou através do material, a grande pergunta que fica martelando é, afinal, a verdadeira mudança política precisa de pureza ideológica e de um confronto direto contra o sistema? Ou será que exige engolir o orgulho, dominar as regras do jogo e operar a máquina do Estado por dentro? É um quebra-cabeça e tanto para se resolver. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima!